Você quer aprender inglês, mas tá sem dinheiro para investir no curso agora? Quer aprender um método para estudar por conta própria e aprender inglês de uma forma bem rápida? Você quer? Quer mesmo? Então não sai desse vídeo não, fica até o final que hoje eu vou ensinar pra você como é que faz isso. Fala, seus picareta! Olha eu aqui de novo, hein? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Pra quem acha que esse canal só tem conteúdo ridículo e besterol, hoje eu vou cumprir meu dever cívico de ajudar vocês a aprender uma coisa nova. E além de nova, muito útil também, né? Quem não quer aprender a falar inglês hoje? Grande verdade, galera, é que se você não sabe inglês hoje, você é considerado quase que um analfabeto. Infelizmente. Eu sei que você tá muito ansioso já para descobrir um método revolucionário que eu vou explicar para vocês, mas antes disso, eu não posso deixar de pedir para você deixar aquela curtidona gostosa aqui embaixo. Deixa um like, vai. Se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação também, que é muito importante para você ficar inteirado. Toda semana tem vídeo novo aqui e você não pode ficar por fora dessa. Vai logo, não enrola não, se inscreve logo aí. Se eu fosse você, eu não perderia, porque esse canal pode mudar a sua vida. Sabia não? Como eu disse, saber falar inglês hoje é uma coisa muito importante. Acho que para qualquer cargo ou função que você aspira a ser, você precisa do inglês. Mais do que evidente o porquê, com a globalização, diminuindo as fronteiras. Hoje as empresas, a maioria, tem negócios multinacionais. Às vezes uma mesma empresa tem setores em lugares diferentes do mundo, mas que todos precisam conversar e se relacionar entre si. E como o inglês é a língua universal, meu filho, não vai ter jeito, tu vai ter que aprender a falar. Quer dizer, por enquanto, né? Enquanto não inventa um aplicativo que faz a tradução simultânea, ou algum chip e tem a função meio Matrix que a gente consiga fazer o upload do idioma para conseguir falar na hora. Então, enquanto não tiver isso, a gente vai ter que aprender a falar. Depois que chegar essa tecnologia aí também acho que a gente vai precisar estudar mais. Não sei o que mais que a gente vai fazer. Provavelmente a gente só vai ficar assistindo o TikTok e fumando narguilé. Eu sei que isso é duro pra muita gente, que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, né? A galerinha que é mais rica, mais fininha de papai, já sai na frente, que já começa a estudar inglês decentemente desde cedo. Agora, pra nós, que é pobre, que nem eu que nasci na Brasilândia, coisas já não são tão fáceis assim, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira. Na minha época, a gente estudava o verbo to be da 5ª série até o 3º colegial. E o pior de tudo é que mesmo assim a gente não aprendia. Bom dia, alunos! Hoje nós vamos começar a aprender o verbo to be. Good morning, class. Todo mundo abre na página 2, que hoje nós vamos aprender verbo to be. Eu não sei se é porque a gente era muito burro ou porque os professores eram muito ruins. Ou os dois. O que eu vou te falar é muita incompetência em estudar inglês quase 5 anos, todas as semanas e não conseguir falar. Acho que não tem nenhuma explicação pra isso. Mas calma aí, meus queridos pobretões que ainda não falam inglês. Eu tenho uma solução pra você e hoje eu vou ensinar um método pra você estudar por conta própria. Eu não tô brincando não, esse método é comprovado e você vai aprender inglês mais rápido do que você imagina. O método que eu tenho para ensinar para você é o método da imersão. Imersão? Mas como funciona isso? Calma lá, meus queridos, não assustem com essa palavra porque eu vou te ensinar. O método da imersão é você mergulhar no idioma. Tentar trazer o inglês para você no seu dia a dia. Tentar usar o inglês o máximo de vezes possíveis que você puder usar no seu cotidiano. Mas antes de mergulhar de cabeça na imersão... Ficou legal esse trocadilho, né? Mergulhar, imersão, entendeu? Primeiro você vai precisar aprender algumas regrinhas básicas, você vai precisar estudar algumas regrinhas por conta própria. E essas principais regrinhas que vão servir de estrutura, de base para você começar a estudar por conta própria e falar inglês são o verbo to be. Esse aí não é possível que você não saiba, né? Aí eu vou te falar, há 5 anos estudando em escola pública e não souber o verbo to be, aí é porque realmente você é muito burro mesmo. Brincadeira, pessoal, é normal. Eu saí da escola e eu também não sabia o verbo to be. Mas isso não quer dizer que eu seja burro, né? Ou não? A segunda regrinha é o Simple Present, a terceira regrinha é o Present Continuous e a quarta regrinha é o Present Perfect. Você tendo dominado essas... Ih, caramba, quantas regrinhas são? 1, 2, 3, 4... Tendo dominado essas 5 regrinhas, você já estará preparado para aprender inglês por conta própria. Ah, e outra coisa muito importante, você vai precisar decorar os verbos irregulares do inglês. Quando você começar a estudar essas regrinhas, você vai reparar que o inglês não tem conjugação verbal. Eles usam auxiliares para definir os tempos verbais das frases. Mas tem alguns verbos que não obedecem essas 5 regrinhas que eu expliquei para você. Ah, eu não sei, não tenho explicação porque eles não obedecem. Então existe uma listinha dos verbos irregulares, que não é muito grande, deve ter no máximo aí uns 50 verbos mais importantes regulares aí. Mas não vai ter jeito, você vai ter que decorar. E uma dica bacana que eu dou pra você decorar esses verbos é comece a fazer frases com esses caras. No seu dia a dia, pensar nesses verbos e começar tentando aplicar alguns exemplos de como você falaria algumas coisas em inglês, usando aquelas 5 regrinhas que eu te falei. É claro, o intuito desse vídeo não é te destrinchar cada regrinha.
Eu só vou te dar as diretrizes e o caminho para você conseguir estudar por conta própria. Lembrando, eu não sou professor de inglês. Eu tô apenas ensinando um método que serviu muito para mim, me ajudou bastante. Então, para decorar esses verbos, você começa a fazer essas frases no seu dia a dia. Aí sim, você estará pronto para iniciar o processo de imersão. E o intuito do processo de imersão é fazer com que você ganhe vocabulário. E para ganhar vocabulário não tem jeito. Você vai ter que ter interação com palavras novas. E isso funciona da mesma forma para o português. Se você quer aprender palavras novas em português, você vai ter que estudar, você vai ter que ter livros. Não tem jeito, gente. Tem que estudar. Para aprender qualquer coisa, por enquanto a gente tem que estudar. E uma dicasinha pequenininha que é bacana para você começar a ganhar vocabulário é alterar o idioma do seu celular para inglês. Parece simples, mas isso já ajuda bastante. Fazendo isso, várias palavras novas em inglês de aplicativos ou de funções vão começar a aparecer para você. E você não vai saber que palavras são essas. Você vai precisar descobri-las. Você vai precisar entrar no Google Tradutor, ver o significado, e fazendo isso, você vai começar a decorar essas palavras novas. Mais uma dicasinha bacana é começar a pensar em inglês o tempo todo. Por exemplo, você fica pensando um monte de besteira o dia inteiro, não fica? Fala a verdade, vai, eu sei que fica. Eu fico também. Mentira, amor, eu não penso nada, eu só penso em você só. Então, ao invés de pensar besteira, começa a pensar em inglês, miserável. Começa a pensar quando você estiver falando com alguém ou você teve uma conversa com alguém. Depois dessa conversa, você começa a imaginar: como eu falaria isso que eu disse para essa pessoa em inglês? Com certeza irão surgir palavras novas na sua cabeça que você não faz ideia de como se diz em inglês. Você vai precisar saber. Então, você vai começar a anotar essas palavras, descobrir o significado e fazer frases com elas, para forçar o seu cérebro a decorar, embutir isso na sua cabeça. Por enquanto, eu dei dicas para você de como ganhar vocabulário e as regrinhas básicas que você vai precisar aprender para começar a ter fluidez no idioma. Mas uma coisa que é extremamente importante para você que quer falar inglês fluente, você precisa entender o que as pessoas estão falando em inglês também. Não adianta você só falar e entender o que a pessoa está falando. Aí vai virar o quê? Um monólogo? Você fala, a pessoa te responde uma coisa, você fica sem entender o que ela te perguntou, vai ficar sem falar nada, não adianta nada. A essência da comunicação é que as informações sejam comuns entre as pessoas, senão não existe comunicação. Então você tem que aprender a escutar, a ouvir inglês. Mas como é que eu faço isso? Eu moro no Brasil. Calma, meu queridinho, eu tenho uma dica bacana pra você, uma dica que eu usei bastante e me ajudou demais. Assim, foi uma evolução magnífica fazendo isso que eu vou te falar agora. Comece a ouvir vídeos em inglês. Não só vídeos como podcasts, filmes. Comece a ouvir conteúdos em inglês todos os dias. Quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai aprender. Busque conteúdos de pessoas que têm o seu idioma nativo, o inglês. Você pode até não saber, mas o inglês tem diferentes sotaques em diferentes lugares do mundo. O chinês, o japonês, o alemão, eles falam inglês também, mas o sotaque deles é totalmente diferente das pessoas que têm o inglês como seu idioma nativo. Para você aprender o idioma da melhor forma possível, nada melhor do que você ouvir uma pessoa nativa do país falando. Você vai pegar a pronúncia mais correta possível. Force o seu cérebro mesmo. Provavelmente vai ter algumas palavras que você vai entender, outras palavras que não, e você vai começar a pescar palavras e começar a tentar montar o sentido daquilo que estão tentando falar. Depois que você fizer isso, assista o mesmo vídeo em inglês com legenda em inglês. E com certeza as coisas vão ficar mais claras para você. Eu sei que parece maçante, né? Nem todo mundo gosta de estudar. Eu, por exemplo, também não gosto muito de estudar. Mas eu também aprendi um método muito bacana para fazer com que a gente goste de estudar. E como é que a gente faz isso? Procurando aprender uma coisa usando uma coisa que você gosta. Não entendeu não? Eu vou mostrar para você. Eu, por exemplo, eu gosto muito de teologia. Por mais incrível que seja, por mais que não pareça, pelo meu nível de imbecilidade, eu gosto muito de teologia. Em uma fase da minha vida eu estava estudando muito teologia por conta própria, lendo livros, vendo vídeos na internet. Só que ao mesmo tempo eu queria aprender inglês. Então como é que eu fazia? Eu estava trabalhando, eu queria estudar teologia e queria estudar inglês ao mesmo tempo. É difícil. Então eu passei a incorporar o inglês para estudar aquilo que eu queria. Ou seja, eu comecei a ouvir conteúdos de teologia em inglês. Desafiador, né? No começo foi bastante. Você não imagina a capacidade que nosso cérebro tem para o aprendizado. Eu comecei a ouvir conteúdos teológicos em inglês todo dia. Vi o mesmo vídeo umas 3 vezes daquela forma. Comecei a pesquisar os podcasts de teologia mais bacanas que tinham em inglês. Na verdade, eu procurei aqueles que tinham uma linguagem mais contemporânea, né? Uma linguagem mais fácil de entender. Comecei a ouvir esses podcasts todos os dias. Episódios com cerca de 40 minutos, meia hora. No começo foi difícil demais. Várias palavras eu não entendia porque eu não estava acostumado com o sotaque daquela pessoa. Os dias foram passando e eu fui me adaptando com o sotaque daquela pessoa. Fui começando a entender as palavras, foi ficando cada vez mais claro tudo aquilo que ele dizia. Claro, nem todas as palavras eu consegui entender. Mas com o passar do tempo eu entendi a maioria das palavras, então eu comecei a entender o contexto daquilo que ele estava falando. Quando você começa a ouvir e entender, é muito emocionante. É gostoso demais.
demais e não dá vontade de você parar. Claro que para começar a aplicar esse método, eu não parti do nada, né? Eu não parti só da escola pública para fazer esse método. Graças a meu irmão, que é um cara muito mais bonito que eu, e o motivo para isso você vai descobrir se clicar no card acima. Graças a ele eu conheci uma professora de inglês sensacional. Todos esses princípios básicos, verbo to be, simple present, present continuous, eu aprendi muito bem com ela. Mas não adianta, o aprendizado com inglês não depende somente do professor. É o aluno, é você vai ter que forçar. Quanto mais você forçar para aprender o idioma, mais rápido você vai aprender. Isso é meio óbvio, né? Mesmo tendo muito bem definido essas bases, eu não conseguia falar. Mas depois que eu apliquei esse método, foi revolucionário. A prova disso é que depois disso eu já participei de cursos fora do Brasil, cursos de 15 dias, cursos totalmente ministrados em inglês. Outra coisa que eu passei a fazer no meu trabalho, que eu não tinha condição antes, é de participar de reuniões em inglês. Dá pra acreditar? Outra coisa que graças a esse método que eu consegui também, foi passar na prova de proficiência do mestrado da USP. Aposto que você não acreditava que eu passei no mestrado da USP, né? Se você não tá acreditando, eu fiz até um vídeo pro YouTube de comédia em inglês. E se você quiser conferir, é só clicar no card aqui em cima que você vai ver. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu sou a prova viva que esse método de imersão funciona. Uma coisa que eu garanto pra você que não é fácil, vai depender de muita força de vontade da sua parte. Não adianta dar desculpinha não. O ser humano só dá desculpa pra aquilo que ele não quer fazer. Quando a gente quer fazer alguma coisa, meu amigo, não tem nada que nos segure. A partir de hoje, pare de arrumar desculpa pras coisas. Se alguém te perguntar, fala, ó, eu não quis fazer. É mais bonito. Ah, uma coisa muito importante. Não vai fazer o processo de imersão para aprender inglês assistindo vídeos pornô, porque eu acho que isso não é capaz de não dar muito certo. Pode ser que numa entrevista você não se saia tão bem, né? Good morning, how are you? Oh my god, it's so good! You drive me crazy! Oh my god. Acho que além de não passar na entrevista, pode ser que você tenha problemas de ejaculação precoce. E aí, vocês curtiram essas dicas que eu dei pra vocês pra aprender a falar inglês fluente, rápido, de graça, por conta própria? Se curtiu mesmo, não esquece de deixar um comentário aqui me agradecendo ou também me xingando, se achou isso uma porcaria também, é seu direito de também criticar. Nós vamos ficando por aqui. Aquela semana gostosa, aquele beijinho gostoso no seu coração. Ótima semana, eu fui!